Bom pessoal, voltando em mais um projeto Léo, né? Então agora a gente vai pegar aqui firme para terminar e concluir a carretinha. Eu adiantei aqui na semana passada e acabei não gravando. Eu fiz um processo aqui que é o acabamento agora, né? Aqui na parte onde a gente fez o cooler, né? O cooler tá aqui, ó. Já está no lugar, ficou legal. Então, e para dar um acabamento aqui, eu coloquei uma chapa, né? Então cortei aqui uma chapa, fixei ela desse lado. Coloquei uma cantoneira aqui, ó, para ser o batente aqui. E o cooler, você pode ver que ele ficou aqui, ó. Ele ficou embutido, né? Então ele ficou um pouco abaixo do que essa extremidade aqui. Por quê? Aqui nós vamos ter um assoalho de madeira. Então tá até aqui, ó. Vou compartilhar já com vocês a madeira, né? Que é madeira justamente de assoalho mesmo, de carreta, porém essa madeira aqui é madeira pura, é o cerne da madeira. Então ela não vai empenar e quando der o acabamento, envernizar, fica muito legal. Só que tem um detalhe, tem plana, né? Eu mandei fazer uma cava aqui, ó, na marcenaria, que eu tive a ideia de colocar um perfil de alumínio, né? Fica legal. Eu quero até que vocês comentem, né? Se eu coloco ela só na madeira pura ou se eu coloco, né, esse acabamento de alumínio. Com o acabamento de alumínio, ele vai ficar assim, ó. Então, ó, tem aqui tá um rebaixo, né, que eu mandei fazer aqui. Eu coloco o alumínio no meio, então vai ser o acabamento. Então, quando tiver toda a madeira, né, na extremidade da carreta, né, e esse alumínio vai estar aqui com essa borrachinha em cima. Então comente aí, vamos ver o que vocês acham. Deixa só na madeira pura ou se a gente coloca aí o acabamento, né, de alumínio para ficar legal, beleza? Essa madeira, ela vai descer aqui também, ó. Né, esse aqui vai ficar tudo tampado, o cooler vai ficar embutido, então ninguém vai ver o cooler. Quando eu retirar essa tampa de madeira que vai ficar aqui, né, é que eu vou ter acesso ao cooler. Então por isso que o cooler agora vai ter que ficar um pouco abaixo aqui para não, na madeira, né, não danificar o acabamento que a gente fez no cooler, tá bom? E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar acabamento, então eu vou passar agora aqui massa poliéster, vou lixar, deixar tudo planinho, certinho, só no ponto depois de pintura. Aí também vou dar acabamento na carretinha agora, né, ela já tá no primer, né? Então agora eu tenho que lixar, dar acabamento nela, tirar toda qualquer imperfeição que tiver. Tem que terminar ali todo ela. Na lateral também, né? Como eu já disse em outros vídeos, eu coloquei também aquele mesmo perfil de alumínio aqui na lateral. Vai outro perfil de alumínio aqui, nela toda, na extremidade dela toda. Por quê? Ele vai reforçar essa chapa de alumínio e vai dar um acabamento legal, vai ficar bem mais interessante. Esse perfil de alumínio vai ser polido, tá? E vai ficar muito bom. Tem um detalhe também, que depois eu vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu fiz aqui um suporte ao qual eu utilizei duas bengalas de moto. Então isso aqui é duas bengalas de moto, pessoal. Depois eu vou fazer o passo a passo para vocês, porque eu não achei nada móvel, né? Eu preciso de algo móvel. Não queria colocar uma barra de ferro aqui, de um cano para puxar. Não, quero algo móvel. E aqui, esse parafuso, eu vou transformar ele em uma manivela. Vou colocar uma bola de sinuca, vai ficar bem legal. Então assim, depois quando eu vou construir aqui, fazer esse procedimento, vou mostrar para vocês passo a passo de como é feito. E depois também vou dar dicas de como você pode fazer um suporte, né, móvel assim, ó, retrátil, com duas bengalas de moto, tá bom? Então vai acompanhando aí, deixa seu like e eu vou dar sequência. Agora eu vou dar um acabamento ali, a gente vai fazer alguns vídeos mostrando para dar continuidade. E agora sim vamos terminar essa carretinha, vai ficar muito top. Ela vai ficar na mesma cor do Fusca, o Fusca tá ali, então o Fusca vai ficar na cor azul, na mesma cor do Fusca, a traseira, lanterna, para-choque, do mesmo modelo do Fusca, essa é a cópia fiel do Fusca. E a gente vai colocar a Vespinha em cima, e aí a gente vai lá para encontro e tudo mais. Eu tenho uma moto também, uma CG, que talvez também vou utilizar ela aqui em cima, mas eu quero, a prioridade aqui é transformar essa carretinha para que a gente possa transportar aquela motinha Vespa. A Vespa está funcionando normal, o motor dela é PX200, então você tem 200 cilindradas, muito top. Eu vou fazer um vídeo andando nela. É isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade aqui no trabalho e vocês vão acompanhando. Forte abraço, muito obrigado. Pessoal, só um detalhe, ó. Eu mostrei que quando eu estava reformando o Fusca, eu tinha um inspetor. Que não é um inspetor, tá? Eu até errei, uma inspetora. É a Safira. E ela ficou brava, porque lá na hora ela foi gato. Não é gato, é gata. Tô só corrigindo aqui. É a minha inspetora. Olha aqui. Tô fazendo o processo aqui da carretinha, né? O projeto da carretinha. E ela tá aqui, ó. Ela fica vigiando, sério mesmo. Então assim, e assim, quando eu faço alguma coisa de errado, ela já fica ali, tipo, achando ruim, né, Safira?
Então ela tá aqui, né, supervisionando aqui nosso trabalho. Ela é muito bacana, ó. Já tem uns 9 anos, né, que ela tá conosco. 9 anos que ela tá conosco. Muito bacana e sistemática, tá? Se o trabalho não ficar perfeito, ela acha ruim. Né, Sofia? Então vamos lá. Bom, pessoal, vou entrar agora com o processo aí de aplicação da massa, tá? Eu estou usando a massa poliéster. Eu uso aqui a Sherwin Williams, pra mim é a melhor que tem. Ela é macia, não que vai, né, na hora de lixar, dar o desbaixo, ela é bem macia e ela dá uma proteção muito legal. Antes de utilizar, você tem que mexer bem, tá? Tá bem misturado, tá vendo? É bem macia. Eu uso aqui uma espátula também, né, para poder fazer a aplicação. Pega um pouco da massa aqui. E ele vem o catalisador, tá? Você tem que colocar um pouquinho da parte, componente A, componente B. Só um pouquinho mesmo. Isso aqui já dá um bom tamanho. Tem que misturar bem aqui, ó. Se eu gosto de usar a espátula, eu já faço a mistura na espátula mesmo. Bom, pessoal, massa catalisada. Agora vamos para a aplicação. Você também não pode demorar muito a aplicar, porque senão seca, tá? Colocou, então puxa bem, ó. Bom, pessoal, finalizando o dia, né? Então já fiz todo o acabamento, ó, já passei a massa poliéster. Então já tá todo nivelado, lixado, tudo certinho, 100%. O que eu vou aplicar agora? Vou aplicar o Prime, né? Fazer a aplicação do Prime, que é o mesmo material que eu usei aqui. E logo a aplicação do Prime, aí na sequência, lixar o Prime, dar acabamento e partir para a pintura mesmo da cor azul que vai aqui na carretinha, beleza? Então vai acompanhando aí. Vou aplicar o Prime aqui agora. Bom, pessoal, apliquei aqui a primeira camada, ó, do Prime. Eu vou esperar puxar um pouquinho, 10 minutinhos, tá? Da segunda camada, 2 camadas bem aplicadas, fica top. O que é o Prime, né? Pra quem não conhece, o Prime é uma massa também, só que ela é líquida. Então ela vai pegar aquelas imperfeições, riscos de lixa, pequenos detalhezinhos, ele vai cobrir. Depois você vem lixando, dando acabamento e fica 100%, tá? Então toda vez que você terminar uma aplicação de massa, lixar uma peça, você sempre tem que aplicar o Prime
que é a massa que vai dar o acabamento, né? Massa líquida. E aí depois você lixando ela, fica top de linha. Aí pessoal, beleza? Detalhezinho, tá vendo? Com o primer, assim que você aplica o primer, você consegue enxergar as imperfeições, ó. Tem um buraquinho aqui, outro bem aqui assim, ó. Vocês dão pra pegar aí, ó. Tem um risco aqui, tá vendo? Mais profundo. Depois tem uma aplicação de massa bem fininha, que aí você consegue pegar tudo. Aqui também, ó. Bem aqui assim, ó. Tá mais alto um pouquinho. Depois é só dar acabamento. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vai ficar esses furinhos mesmo, mas aqui eu não vou passar, não passei massa, porque a madeira do assoalho vai vir até aqui assim, ó. Então ele vai cobrir essa parte aqui, tá? Então tá bem soldado aqui. Então o acabamento é desse perfil pra cá. Bom, pessoal, vamos pra segunda demão agora. A demão mais carregada. A primeira foi bem fina, só pra poder dar ancoragem mesmo. Agora vai ser uma demão bem carregada. Eu tô usando essa máscara fina aqui, não é aconselhável. Eu tô usando ela até para poder falar com vocês e como a aplicação aqui é pequena, então não tem tanto problema assim. Mas o ideal é a máscara, né, facial, a máscara que ela tem os filtros, né? Eu tenho ela aí, mas se eu utilizar ela aqui agora eu não consigo falar com vocês, vocês não vão me escutar. Mas beleza, vamos lá. Lembra que eu falei que é uma massa? Olha aqui, ó. Naquela hora eu mostrei, ó, tava bem mais fundo. Já deu uma enchida. Claro que essa massa depois ela vai dar uma murchada, tá? Quando ela seca, ela murcha um pouquinho. Aí você vem com a lixa e dá um acabamentozinho com a massinha fininha, só onde precisa. Mas aqui vai ser só alguns detalhezinhos mesmo. Bom, pessoal, ontem, né, eu mostrei pra vocês a aplicação, né, do Prime PU, alto sólido. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou. Então já secou, né? Outro final da tarde a gente aplicou, já secou. E a vantagem de você aplicar o primer é por isso, que o primer, como eu disse, é uma massa líquida. E ela ajuda a tirar as imperfeições de risco de lixa ou algum buraquinho que fica. Então, aqui ó, ficou perfeito, tá vendo? Acabamento. É claro que aqui hora depois eu vou lixar, tá? Então uma lixa 320, 400 e 600 para depois pintar. E você vai identificar onde ficou algum erro, ó. Que nem aqui, ó, tá vendo? Ficou um pouco mais profundo aqui, ó. Bem aqui, nesse pedaço. Agora o que eu vou fazer aqui? Aplicar uma massinha fina, lixar, e aqui depois vem um processo também de aplicar aqui um pó preto, então um pozinho preto, que é o xadrez, né? Nada mais que o xadrez, você aplica ele e depois lixa. Quando você começar a lixar, ele vai te mostrar onde ficou a imperfeição e aonde você tem que tirar os detalhezinhos. Então, é isso. Então aqui ficou bem bacana, ficou perfeito, já tá pronto. O que é isso aqui? Isso aqui a base é onde vai ter o cooler, né? Como eu já mostrei para vocês antes. Então aqui eu não vou deixar o cooler simplesmente aqui sem o acabamento. Então aqui é o acabamento do cooler, como se fosse um porta-joia, né? Então vai ficar bem legal, vai ficar show. É isso aí, pessoal. Então acompanhe aí, né? Clique lá na Lata Garagem, deixe seu like, compartilhe. Se tiver alguma pergunta, pergunte também, que está à disposição para responder todas as perguntas. E eu conto com vocês, espero vocês lá. Forte abraço.